Tá bem. Olá a todos. Muito obrigado por se juntar hoje. Ok, em primeiro lugar, como sempre, por favor, não tome uma decisão de compra com base no que vamos discutir hoje. Vamos discutir algumas coisas que não estão necessariamente no produto e no produto de transporte. Portanto, lembre-se de que nossos planos podem e fazem mudar. Portanto, nada do que estamos a falar aqui é garantia. Com isso em mente, gostaríamos de falar sobre algumas coisas. Recebi várias chamadas pedindo feedback apenas para garantir que recebemos seu feedback sobre o que estamos fazendo e para garantir que estamos fazendo as coisas da maneira certa. Em segundo lugar, eu gostaria de passar algum tempo em algumas das versões beta que estão disponíveis agora. Vou apresentar brevemente a versão beta 26.1 e, em seguida, vamos apresentar a análise de drenagem para a versão beta civil 3D 2026.1, que será lançada ainda nesta semana. Charlie vai passar algum tempo para apresentar alguns dos principais fluxos de trabalho. Com isso em mente, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é que eu tenho vários links para pesquisas de feed que eu gostaria de compartilhar no painel de bate-papo e eu voltarei para isso em um minuto. Mas, essencialmente, estamos fazendo algum trabalho em torno de duas áreas principais. Primeiro, o gerenciador de conjuntos de folhas. Nós realmente queremos entender melhor como gerenciar arquivos de suporte em um conjunto de planilhas. Esse levantamento vai dar uma visão mais profunda do que queremos aprofundar. Por fim, vou colar os links dessas pesquisas no chat 2 para facilitar seu acesso. Isto é o que? O segundo é o visualizador de modelos que introduzimos com 26. Então, essa continua sendo uma área crítica que estamos procurando melhorar, apenas organizando algumas coisas e adicionando algumas funcionalidades nessa ferramenta. Portanto, a primeira coisa que queremos nos concentrar são as coisas-chave que os clientes querem quando começarem a usar esses produtos. O visualizador de modelos simplesmente oferece melhor controle sobre a exibição da superfície. Então, neste caso, como você pode ver na tela, esta imagem é apenas a superfície da exibição. Mas muitos clientes querem poder controlar coisas como a transparência da superfície. Então, a superfície da pesquisa vai participar da pesquisa que vou enviar e basicamente vai obter seu feedback sobre isso, além de mais informações sobre o que queremos fazer, por exemplo, como ele vai se integrar com o Project Explorer, outros relatórios no Civil 3D, etc. Então, eu sei que o chat está desativado para os participantes, mas não para mim. Então, o que vou fazer aqui é, se eu puder copiar o bear aqui por um momento, vou controlar C isto, vou controlar V ali, mas não funciona bem. Então, mantenha essa ideia por um momento, eu vou entrar e eu vou postá-la aqui. A próxima coisa que eu gostaria de falar brevemente é que espero que você tenha recebido um e-mail recentemente informando que a versão beta do Civil 3226.1 está disponível agora. Isso está no portal de futuros de infraestrutura, onde há muitas novidades e grandes coisas aqui, incluindo duas coisas que você verá demonstradas no webinar da próxima semana, a nova ferramenta de análise de regressão horizontal, que apareceu numa fase posterior do prazo beta civil 3/2/2026. Portanto, estamos nos preparando para lançá-lo como parte do 2026.1, mas queremos ter certeza de que você tenha mais tempo para testar alguns dos aprimoramentos que fizemos a ele desde o beta. Isso está no beta 2026.1, então certifique-se de estar envolvido. Este é um novo fluxo de trabalho muito inteligente que temos e gostaria muito de dar seu feedback sobre isso. A próxima coisa que não tem nada a ver com isso, mas você verá uma demonstração na próxima semana. Temos muito feedback de nossos clientes. Por exemplo, você criou uma rota muito longa. Você inicialmente esboçou e depois adicionou um monte de curvas e linhas e coisas assim durante o processo de design. Em seguida, você vai criar uma tabela de alinhamento. No entanto, a tabela acaba mostrando que todas as etiquetas que são basicamente criadas estão listadas na ordem em que as entidades foram criadas, em vez de como o início do alinhamento até o final da ordem de alinhamento. O processo de renumeração dessas etiquetas precisa ser aperfeiçoado.
Então, o que fizemos foi adicionar uma nova ferramenta para automatizar basicamente o processo. Então sim, então você verá isso na nova versão beta. Então preste atenção a isso. E há um monte de outras coisas, como as coisas que você listou na tela. Então, coisas como o visualizador de modelos, as coisas que estamos olhando, alguns ajustes nas linhas de característica, pedidos de longo prazo para fazer coisas como ser capaz de desenhar e dimensionar para o Prospector, e um monte de outras coisas. As notas de lançamento detalhadas podem, portanto, ser encontradas na página de download do Portal de Futuros. Por isso, por favor, mantenha os olhos abertos. Está bem. Finalmente, vou parar de falar sobre o fato de que temos uma nova versão beta do fluxo de trabalho de análise de drenagem que será lançada no site beta de análise de drenagem ainda esta semana. Então, vou basicamente deixar as coisas para Charlie, pedir-lhe que descreva o que você pode esperar e mergulhe em alguns dos recursos analíticos atualizados. Charlie, por favor, dê a palavra. Isso é ótimo. Obrigado, time. Claro, eu não vou abordar toda a versão beta detalhadamente. Eu realmente desejo concentrar na análise do escoamento das chuvas especificamente. Acho que dentro de algumas semanas podemos acompanhar mais detalhes sobre atualizações de itens como penhores, passagens, armazéns subterrâneos. Portanto, hoje não há nada de novo no método de escoamento, mas eu quero dar uma olhada novamente. Similarmente à ferramenta de análise de drenagem, que utiliza a nossa rede de tubulação, e a bacia hidrográfica para permitir a entrada de água no sistema. Subsequentemente, conectam-se aos edifícios e depois entram na rede de tubulação. Claro que mostramos na prévia técnica que temos lagoas, instalações de armazenamento subterrâneo e canais que também podem ser usados para transportar ou armazenar água. Todos fazem parte do sistema. Embora tenhamos adicionado alguns métodos de escoamento no canal, nenhuma nova técnica de escoamento foi introduzida, mas gostaria de abordar um pouco. Portanto, nas propriedades da bacia hidrográfica, há uma nova guia de escoamento com esses métodos de escoamento. A guia de propriedades de bacias hidrográficas basicamente tem, você sabe, algo que está lá há algum tempo nas propriedades de bacias hidrográficas é apenas uma visualização atualizada usando a interface do usuário da web. Toda essa informação já é basicamente algo existente. Gostaríamos de fazer algumas novas atualizações sobre isso. Eles não estão nesta versão beta, mas sim queremos fazer algumas outras melhorias. Também recebemos outro feedback sobre as bacias hidrográficas, alguns dos quais podem trazer toda a função de edição do caminho de fluxo para paletes individuais e fluxos de trabalho individuais para esta tabela. Então, tudo isso faz parte do fluxo de trabalho 1, exceto o escoamento. Então, acrescentamos alguns métodos de escoamento aqui no passado. Isso não é novo para a versão beta, nada de novo. Mas eu gostaria de revisar isso e fazer uma pergunta, principalmente, quais outros métodos de escoamento você gostaria de usar para a análise de drenagem? Portanto, agora, a região de tempo é baseada no método do gráfico de região de tempo na drenagem de informações. E então temos o SS, o escoamento de natação da EPA e o escoamento hidrológico urbano de Santa Bárbara. Mas se você costuma usar e gostaria de usar outros métodos de escoamento em sua análise de drenagem, eu recomendaria adicioná-los ao painel de perguntas e respostas. Na semana passada surgiram algumas dúvidas sobre um novo método de escoamento que gostamos de adicionar. Este método trata-se do racional irracional modificado.
Portanto, se isso for importante, ter o método racional de escoamento, modificar o método racional é parte do nosso novo fluxo de trabalho de análise de drenagem. Sim, tenho alguns comentários durante a sessão de perguntas e respostas. Então, para fazer isso, gostaríamos de atualizar a precipitação para incluir a precipitação baseada na IDF, e então talvez haja uma opção aqui para escolher racionalidade ou modificar racionalidade. É evidente que possuímos a maioria das propriedades do coeficiente de escoamento da área. A página atual é utilizada para especificar o método de escoamento empregado na análise de drenagem. Se esses métodos são cruciais, desejamos incluí-los aqui. Está bem. Gostaria de falar rapidamente sobre o runoff. Embora não seja uma novidade na versão beta, são aspectos que esperamos implementar futuramente. Então, eu só quero dar uma olhada no fluxo de trabalho analítico e vou tocar em algo novo. Da mesma forma, na guia Análise, a analisar o sistema de drenagem. Com isso, você pode escolher qualquer parte do sistema, um captor e uma estrutura de tubulação, elementos de armazenamento ou canais. O que precisa fazer é encontrar tudo o que está conectado. Escolhi o canal que desemboca na lagoa, que possui um tubo de entrada, e essa antiga rede de tubulações foi selecionada, além das bacias hidrográficas que fluem para dentro. Então, em uma pequena pré-visualização, se alguma coisa estiver faltando, você pode ver isso visualmente. No painel de análise aqui, basicamente, só queremos selecionar a quantidade de chuva e então podemos começar a executar na análise. Então, uma coisa nova na versão beta é essa chuva baseada na distribuição. Se abrirmos o gerenciador de chuva, podemos realmente ver como se parece toda essa chuva. Então, nós adicionamos essa capacidade aqui para criar chuva baseada na distribuição. Desde a pré-visualização técnica, temos chuva baseada na distribuição. Essa é basicamente a quantidade de chuva e você pode escolher uma distribuição e aplicá-la como a profundidade da chuva para obter o seu hidrograma. Portanto, podemos fazer algo semelhante à quantidade de chuva conhecida, você pode dar um nome a ela e então você pode adicionar vários eventos de chuva a ela. Então é só um nome para o conjunto. Então eu posso adicionar um evento de chuva basicamente configurado. Existem várias maneiras de configurá-lo, eu posso fazê-lo aqui. Mas para ver todo o fluxo de trabalho, vou clicar neste botão para abrir um novo evento para o qual acabei de criar uma linha. Então, eu posso ver algumas informações aqui sobre como começar. Então, a primeira coisa que vou fazer é escolher a distribuição. O que fizemos para a versão beta é preencher algumas distribuições do CS. Podemos adicionar a esta lista pré-preenchida, mas o que estamos olhando agora é a capacidade de criar sua própria distribuição personalizada. Portanto, você pode importar a partir de dados existentes ou criá-los em tabelas. Mas você será capaz de definir realmente qualquer tipo de distribuição que não esteja no beta, mas esse é o trabalho que estamos trabalhando para o beta no momento. Você terá estes para a distribuição SES escolher. Após escolher um deles, insira a profundidade da chuva e a tabela será gerada automaticamente. Em seguida, você aponta e ele gera a tabela de dados conforme indicado. São meus 2 anos de tempestade, seguido pelos meus 2 anos de SCS, e depois o POL conforme o nome que escolher.
Isso envolve utilizar um serviço para criar tabelas e depois gerar um gráfico que pode ser usado para criar tipos adicionais de chuva na drenagem de informações, permitindo também a geração dessas tabelas. Aqui você pode ver um gráfico dos meus 2 anos de atividade. Vou salvar as alterações e ele retornará a esta página. Em outras palavras, né, se você não quiser entrar em toda a exibição de tabela, você não precisa olhar para ela quando a cria. Você pode clicar em Plays e então você pode dar um nome aqui, talvez 100 anos. Escolha a sua distribuição e dele a sua profundidade de chuva. A duração de todos esses SS é consistentemente fixada em 24 horas. O tempo de execução da análise, por padrão, é duplo, mas você pode modificá-lo conforme sua preferência. Você sempre pode retornar e revisar a curva observando sua aparência e excluindo-a se necessário. Então, se eu abrir a partir daqui, ele gerará a tabela mostrando-nos o gráfico. Se não parecer certo, você pode corrigi-lo. Sim, então há um problema. Então estamos fazendo o que eu disse sobre pré-preencher para o antigo método SS e também podemos preencher com alguns outros métodos no SSA. Então, uma das minhas perguntas é se existem outras distribuições aqui que as pessoas costumam usar a partir do SSA e que podemos pré-preencher ou fornecer de alguma forma, uma vez que fizemos personalizações que você pode facilmente importar. Então, se alguém estiver usando algum outro método aqui, sim, né, me avise no painel de perguntas e respostas. Também devo salientar que há usuários de InfoDrainage ao telefone. A chuva baseada na distribuição que fizemos é uma combinação de 2 tipos de chuva de InfoDrainage. Portanto, eles têm essa precipitação definida pelo usuário, que é muito semelhante ao que eu mostrei. Eles chamam isso de padrão temporal, mas é uma distribuição que você pode importar ou criar, e então você pode escolher a partir dele, e então também você pode aplicar como informações de profundidade de chuva, a drenagem também já tem SES definido. Portanto, você pode facilmente criar a precipitação SS selecionando uma das distribuições e fornecendo a profundidade da chuva. Então, nós os combinamos porque todos eles realmente usam uma única distribuição e são apenas nossas distribuições pré-preenchidas do SES. Mas você pode eventualmente criar seu próprio, não em beta, mas como eu disse, nós estamos trabalhando em uma distribuição personalizada. Então, basicamente, você pode fazer a precipitação definida pelo usuário. Está bem. Uma vez que eu a criar, eu diria criar chuva. Aparece na minha lista de opções. Já tenho um e parece que eu realmente fiz o mesmo. E depois, quando eu fecho isso, eles voltam a aparecer no painel de análise. Então eu posso escolher entre eles para executar minha análise. Então vou executar a análise agora e, enquanto estiver em execução, verificar se há algum problema adicional. Sim. E 4 perguntas. Acho que você já mencionou a maioria delas, mas vamos dar uma olhada aqui. Então, sim, a grande tempestade de Chicago e a significativa redução do escoamento da Virgínia. Charles pergunta no gerenciador de chuva: é aqui que processos de unidade distribuída são atribuídos?
Isso quer dizer como se chama lá especificamente? Eu posso abri-lo na escotilha e definitivamente acho que você vai abrir lá também. Mas se perdemos alguma coisa, por favor, avisa-me. Mas se eu escolher o escoamento CS, posso alterar o fator de forma, que eu acredito ser o SSA. Está bem. Sim, é perfeito. É o que fazemos na SSA. Sim, sim, sim. Então você pode alterar, né, a abstração inicial do fator de forma. Eu acho que essas propriedades eles são muito semelhantes à abordagem de escoamento no SSA. Key fix it. Que fixo. Outras coisas, ó, você pode. Se você quiser voltar ao fluxo de trabalho, isso é legal, você pode voltar. Ok, sim, funciona. Por que estás a fazer isto? Acho que precisamos de um pouco de trabalho. Cancelei deliberadamente essa bacia hidrográfica, porque se você mudar um objeto, então isso vai permitir que você atualize os resultados novamente, e eu acho que precisamos melhorar isso. Eu realmente não modifiquei nada que pudesse ter um impacto na análise. Já discutimos isso como uma equipe, mas precisamos de uma maneira melhor de dizer quando uma mudança terá um impacto real na análise do que apenas dizer ok para uma caixa de diálogo ou mudar o estilo. Então, sim, preciso de outra corrida. Muito bem, aqui vem o problema. Vamos retornar à pergunta principal e dar uma olhada aqui. Vamos usar a racionalidade. A revisão da racionalidade é extremamente importante neste contexto. Seria ótimo se a bacia hidrográfica pudesse ser automaticamente encontrada e dimensionada para a estrutura ajusante. Obrigado, João. Quando você usa a análise de drenagem e exportar para informações, a drenagem é tudo o que é salvo durante o processo de importação de exportação. Então, eu acho que você está se referindo a todos os parâmetros que você especificou. Sim, se é isso que se refere lá. Então, sim, a drenagem de informações apenas diz que há uma maneira de importar e exportar entre o Civil 3D. Embora os novos objetos que criamos ainda não estejam totalmente desenvolvidos, eu sei que isso faz parte do plano deles. Então, você sabe, eles têm uma maneira de gostar. Se há uma lagoa ou um canal e informações para drenar, eles podem introduzir uma representação na abóbada 3D. Mas realmente não há como ir de outro caminho, porque nunca tivemos esses objetos antes. Agora acrescentamos peças, passagens, armazéns subterrâneos. A equipe de drenagem de informações só precisa fazer um pouco de trabalho para ler isso. Não exatamente, ainda não exatamente, mas faz parte do plano. Vamos ver. Alguém quer saber se você pode conectar o canal ao canal se você deseja falar com ele, Charlie? Você pode, mas a análise e a forma como modelamos os canais são os vínculos entre nós. Mesmo o canal que tenho aqui tem uma estrutura vazia no início e o nó no final é, na verdade, uma lagoa. Portanto, pode ser outra estrutura, ou uma lagoa, ou um armazém no solo. Portanto, conectar dois canais juntos é praticamente semelhante a conectar dois tubos. Precisa haver uma estrutura vazia no meio, mas sim, você pode fazer isso. Obrigado, Charlie. Vamos ver aqui. É possível mostrar o nível da água no modelo no mapa da rota, porque eu sei que as pessoas querem ser capazes de projetar a sua lagoa numa vista lateral e depois mostrar o nível da água e todas essas coisas interessantes. Desculpe, Charlie. Ah, sim, sim. Existem planos para permitir que vários edifícios sejam conectados a uma bacia hidrográfica? Portanto, você tem uma bacia hidrográfica que direciona para duas estruturas distintas.
Você certamente pode ter múltiplas bacias hidrográficas fluindo para uma estrutura. Não tenho a certeza se discutimos ou planeamos isto. Não sei como podemos dividir a bacia hidrográfica em duas estruturas separadas. Talvez, se você pudesse elaborar um pouco quais são os casos de uso, nós poderíamos estudar isso. Está bem. Então, sim, então tem os resultados das análises de volta. Aqui estão algumas novidades sobre os resultados do sistema de drenagem, e em vez de apenas mostrar o que tivemos anteriormente na prévia técnica, apenas um total, nós adicionamos alguns resultados para cada saída de drenagem. Então, no fundo, o armazenamento subterrâneo entra num tubo com uma parede final no final. A lagoa tem uma saída e uma parte final em forma de trompete, que é um pouco difícil de ver. Na verdade, a outra coisa aqui é que eu tenho um açude de transbordamento que leva a uma estrutura vazia, eu acho. Estão tudo aqui. Vou nomear-lhes para ver o transbordamento. A lagoa é parcialmente aberta e a parede da cabeça de armazenamento subterrâneo é armazenada. Aqui estão mais alguns itens que acho que já tratamos. Eu não sei se eles foram corrigidos na versão beta ou apenas na próxima versão, mas ele tenta incluir estruturas também no início do canal. Talvez sua estrutura pareça com algumas das listadas aqui. Não sei porquê, mas acho que aqueles que tomam, aqueles que não deveriam aparecer. Mas a partir daqui, você sabe, agora podemos ver o que está a fluir em diferentes direções, ou pelo menos eu tenho uma ideia melhor do que a lagoa e o depósito subterrâneo fazem, certo? Eu posso ver que, na verdade, eu mudei alguns desses números antes da reunião, antes de eu ter zero para sair do transbordamento. Claro, eu mudei a taxa de penetração da minha lagoa, diminui-a antes, como se quase tudo estivesse penetrado. Portanto, a saída da lagoa é muito pequena e a saída da porta de transbordamento é zero. Mas agora parece que o lago pode ser muito pequeno. Então é possível ver o que sai do armazém subterrâneo nessas condições. Outra novidade aqui é que tínhamos a capacidade de exportação antes, mas melhoramos isso. Então, quando eu digo exportar dados, agora temos um pequeno painel onde você pode fornecer mais informações. Além disso, incluímos dados adicionais na exportação para garantir a precisão. Atualmente, você pode definir o que desejar em relação aos parâmetros. Vamos exportar essas informações para o Excel e organizá-las adequadamente. Você pode nomear a pasta, você pode nos dizer onde colocar a pasta, por que nós fizemos uma pasta, porque se você tiver vários eventos de chuva, ou mesmo conjuntos diferentes de chuva para eventos diferentes, você irá para um arquivo Excel diferente para cada evento de chuva, em vez de colocar. Considerando que já temos várias guias em um arquivo, é mais eficiente separá-las por eventos de tempestade, evitando o excesso de guias. Então, mas sim, por favor, dê-nos um feedback. Você tem todas as ideias, mas basicamente, sim, você pode criar uma pasta e depois, quando eu exportar nesse caso, bem, depende. Portanto, o próximo item que permitimos ao usuário controlar é o que exportar. Portanto, no que diz respeito aos eventos de chuva, exportamos todos esses eventos por padrão. Neste caso, eu só tenho 2, mas você pode ter uma lista mais longa e exportará tudo isso. A outra opção é retomar o procedimento anterior, atualmente com uma seleção de 1. Então, vou conseguir 100 ou até 2 anos de dados. Vou colocar em cima e depois adicionar algumas informações mais
detalhadas na parte inferior. Então, anteriormente estávamos apenas exportando os resultados detalhados da análise e acredito que estávamos apenas lidando com a coluna específica ao momento. Então, se você vir aqui e fechar algumas das colunas exportadas com base na visualização inicial, é possível mover essas colunas, reordená-las conforme necessário para a análise. Portanto, basicamente estamos exportando com base na visualização atual, mas você pode optar por exportar apenas todas as colunas. Em seguida, adicionamos mais 2 itens aqui. Assim, os critérios de análise incluirão algumas informações de chuva e, eventualmente, algum outro conteúdo padrão relacionado à análise e, em seguida, inserir os dados para que no arquivo Excel você não só saiba qual é o fluxo final e a velocidade, mas também no mesmo arquivo informações sobre o tamanho real da tubulação, declive, tamanho de armazenamento e quais saídas você tem. Então, nós incluímos todos esses dados. Agora, como mencionei antes, vários dados de entrada, dividimos cada evento específico de chuva em um arquivo Excel dedicado. Isso significa que os dados de entrada não são realmente alterados por cada evento de chuva, mas são repetidos em cada arquivo. Então, isso é algo que consideramos anteriormente, mas preferimos incluir todos os detalhes em um único arquivo e separá-los por cada evento de chuva. Por favor, forneçam feedback e eu continuarei exportando. Isso nos dará uma pequena atualização no progresso da exportação e me notificará quando concluído. Posso acessar a pasta diretamente daqui, claro, na tela adicional ao lado. O zoom está à sua direita. Então, vamos começar. Em relação a 2 arquivos Excel, vou abrir um deles e posso acessar com um duplo clique na tela secundária. Ok, como mencionei antes, algumas informações padrão adicionais da análise. Então, neste contexto, este é o documento de 100 anos com detalhes completos. Ele me informa sobre qual evento específico é, o conjunto de dados de chuva que fornecemos e o nome do evento, bem como seu tipo. Agora, isso será baseado na distribuição de chuva ou na chuva conhecida, incluindo informações detalhadas sobre esse evento de chuva. Então você verá o rótulo definitivamente aqui. Há uma quantidade significativa de novas informações de entrada e, por isso, informações de resultado. Então, eu utilizei o mapa hidrográfico da cidade de Santa Bárbara como referência. Temos uma versão remixada, isso porque acredito que quando as apresentei que mudei para... Então você terá tabelas diferentes para cada método de escoamento que pode ser usado, e eu suponho que uma análise usa o mesmo método de escoamento ao contrário do que eu fiz aqui. Então provavelmente só tens uma mesa e relatórios. Mas se você misturá-los, você terá este resultado. Isso ocorre principalmente porque as colunas são muito diferentes entre esses diferentes métodos. Portanto, resolvemos distribuí-los em diferentes tabelas, supondo que na maior parte das situações você irá usar apenas um método. Certamente não estou, porém, de qualquer maneira, estas são informações de entrada. Em seguida, há uma outra guia que exibe os resultados. Similar aos conectores, ou seja, tubos e canais. Então você pode verificar todas as informações contendo dados de entrada sobre esses componentes, onde se inicia, onde se conclui, comprimento, formato de seção transversal, algumas propriedades dimensionais, inversão, etc. A estrutura aqui contém somente os atributos comuns da nossa estrutura.
Nós temos planos em desenvolvimento, porém acredito que não está em fase beta, mas o que está sendo analisado atualmente incluirá detalhes do portal para a estrutura do portal. Então isso será disponibilizado em breve, embora não esteja presente nesses dados. Controle da água pluvial, algumas informações gerais acerca do controle das águas das chuvas. Portanto, altitude e volume interagem com elementos que são comuns para ambos. Em seguida separamos as saídas, porque cada controle de água da chuva pode ter vários detalhes e variáveis distintas. Estes estão listados aqui. Posso ver informações detalhadas sobre cada tamanho do soquete que insere. Então ele entra no resultado, né? Semelhante ao que eu acho que isso foi alterado, como eu mencionei antes de mostrar a informação da saída de drenagem. O restante dos resultados também se manteve inalterado. Os mesmos dados que exportamos anteriormente. Então sim, se você tiver algum feedback sobre isso, por favor, deixe-nos saber. John e a equipe de QA perguntam se o diagrama de processos deveria ser incluído. Sim, nós discutimos isso e acho que vamos incluir isso na atualização. Não está nesta versão, mas sim, quer dizer, é como o que a SSA fez quando criou o relatório. Acho que isto é um problema, acho que está a explodir. Na verdade, acho que o SSA coloca tudo num rótulo, mas isso lhe dará informações sobre a bacia hidrográfica e, desculpe, sim, o escoamento, e depois há os gráficos, acho que são os gráficos de precipitação e escoamento. Então falamos sobre, sim, adicionar algo mais tarde para fazer algo semelhante. O mesmo vale para o armazenamento, acho que não é isso. Ok. Então, sim, a equipe está trabalhando numa coisa neste momento. Existem algumas entradas adicionais que não entraram no beta, mas estão sendo concluídas ou já terminamos. Uma atualização envolve controle de águas pluviais, lagoas e armazenamento subterrâneo. Adicionamos várias saídas aqui e mais informações sobre a tabela de armazenamento estão a caminho. Agora é só uma mesa, mas também queremos adicionar uma curva para isso, semelhante a uma linha de processo, eu acho, se isso é importante para as pessoas. Então vamos ver. A outra é a tabela de informações de tempo condensado. Acho que há mais alguns, mas estes são os que veio à mente. Sim, e alguns outros comentários e perguntas. Jake mencionou que ele tinha um problema semelhante com a linha de processo para as saídas de relatórios HDL e AGL. No mesmo bucket, Todd pergunta se o relatório é personalizável, semelhante a como você pode personalizá-lo no Project Explorer. Eu acho que o objetivo geral aqui é pelo menos o primeiro passo. Queremos fornecer-lhe o máximo de dados possível no Excel para que você possa personalizá-lo como quiser, uma vez que os dados entrarem no Excel, mas ainda não chegamos ao ponto em que temos uma saída personalizada semelhante. Não sei se você quer conhecer Charlie em profundidade, mas... Sim, fizemos muitas perguntas sobre isso, recebemos muito feedback e a primeira prioridade é obter os dados. Então nós nos concentramos nisso. O Project Explorer tem sido muito mencionado atualmente e estamos bastante interessados em desenvolvê-lo. Eu realmente penso que é uma das questões prioritárias no momento, todavia não estamos trazendo todos os dados de volta aos objetos agora. Isso é muito importante se quisermos usar o Project Explorer para criar relatórios. Então, agora esse relatório está acontecendo enquanto você ainda está analisando o fluxo de trabalho. Assim que sair disso, tem que executá-lo novamente para obter resultados. Não é significativamente diferente do SSA,
Porém, sim, nós discutimos sobre trazer os dados de volta. Penso que precisamos avaliar, pois são muitas informações e precisamos decidir como vamos armazená-las. Creio que teremos muitas discussões adicionais sobre isso. Uma vez que concluirmos isso, seremos capazes de fazer tags e utilizar o navegador de projetos, entre outras funcionalidades. Sim, John mencionou que os gráficos hidrográficos da SSA são deficientes, enquanto outros gráficos hidrográficos têm dados agregados superiores. As curvas de classificação para nós de armazenamento como lagoas estão disponíveis. Então, para a informação de exportação, eu suponho que não é apenas a curva de armazenamento, e então eu suponho que isso está olhando para isso. Então temos um monte de saídas na lagoa e eu quero ver as curvas de saída em diferentes altitudes. Então, não agora. Eu acho que isso soa como algo que devemos pensar, tentar pensar quando conseguirmos, mas podemos estudar, sim. Vamos embora. Veja aqui o projeto intercambiável com a drenagem de informações. Acho que já falámos sobre isso. Drenagem de informações. Sim, existem planos para atualizar o intercâmbio para incluir novos objetos e dados de precipitação que temos. Ainda não está definido. Podemos agregar esses resultados aos dados de extensão da peça. Não agora, mas eu acho que isso é parte do que precisamos pensar sobre como trazemos os dados resultantes de volta para o objeto, que pode ser dados estendidos, ou pode ser uma coleção ou alguma nova tabela. Sim, algo que precisamos ver. Eu acho que temos uma tarefa de ver como é estruturado. É possível que a Dropline interaja com o pacote para criar um relatório detalhado. Não sei o que isso significa, mas temos objetos de bacia hidrográfica que acho que você pode desenhar, usar gotas de água para ajudar a definir onde está o caminho de fluxo, mas então, ou definir a bacia hidrográfica e o caminho de fluxo da superfície, ou desenhá-los com objetos e transformá-lo em uma bacia hidrográfica. Certamente, uma vez que se torna uma bacia hidrográfica, em alguns casos podemos incluí-los no pacote de relatórios, embora não, acho que não tenho certeza. Sim, talvez precise de mais detalhes ou elaboração. Ok, para várias estruturas ligadas a uma bacia hidrográfica específica, temos uma grande área que drena para um ponto baixo que requer várias entradas definidas. O processamento manual atual divide a área pelo número de entradas e determina a bacia hidrográfica de cada estrutura específica. Tudo bem, assumo que estão todos próximos uns dos outros, mas parece que são estruturas separadas, cada uma com suas próprias entradas. Parece algo que teremos que analisar com mais detalhe. Mas sim, obrigado por fornecer mais detalhes, o que deve nos ajudar a aprofundar e entender melhor. Sim, sim. Não, Alice 14, sim, isso é claramente um dos fluxos de informação considerados.
Na verdade, o nosso plano pode levar um pouco de tempo, mas incluir informações sobre o tipo de chuva na drenagem é um deles, a partir do qual você pode escolher diferentes distribuições. Portanto, pode ser algo futuro, mas sim, eu sei que sabemos que muitas pessoas estão usando estes agora em vez de CS. Então, sim, estamos cientes. Que fixe. Mas está bem. Sim, eu só tenho uma única para demonstrar agora. Na próxima semana teremos mais de uma dúzia de clientes presentes na fábrica. Portanto, vamos explorar essas questões detalhadamente com alguns desses clientes. Depois disso, né, talvez retornemos ao grupo maior aqui para debater algumas das coisas que aprendemos, ajudando-nos a definir as prioridades futuras. Muito bem, obrigado. Sim, sim. Obrigado, Trump. Sim, sim. O que é aquilo? Sim, sim. Então, apenas toque nisso. No incidente da fábrica já falamos sobre essas questões muitas vezes, mas para quem talvez não tenha conhecimento disso, é um evento em que estamos envolvidos, temos um aplicativo e gostamos de basicamente ter um evento em si. Temos um tema geral sobre algo que queremos testar ou dar feedback. Neste caso específico é a drenagem. Então, essencialmente, o que estamos fazendo é que temos uma pesquisa e convidamos as pessoas a se inscreverem para o evento. E então, fundamentalmente, escolhemos as pessoas com base nos critérios que elas indicam na pesquisa. Trazemos cerca de uma dúzia de clientes para o nosso escritório de Toronto por 3 dias consecutivos. Vamos fazer uma série de atividades, principalmente para testar nossa versão beta, e vamos lançar a versão beta que Charlie acabou de demonstrar. Vamos lançá-lo ao público ainda esta semana. Mas quero dizer, basicamente vamos fazer alguns testes intensivos sobre diferentes aspectos desse fluxo de trabalho, do fluxo de trabalho. Então, as sessões sobre lagoas e canais. E todos os elementos de design que adicionamos, e muitos. Apenas a capacidade analítica geral que Charlie experimentou aqui. No entanto, também gostaríamos de obter feedback sobre nossos próximos passos do ponto de vista do fluxo de trabalho do drenagem de tudo, bem como preencher esse fluxo de trabalho para garantir que estamos desenvolvendo os próximos passos mais apropriados para torná-lo o mais bem-sucedido possível. No entanto, também vamos gastar algum tempo em outras iniciativas de infraestrutura de nível superior, ligeiramente não relacionadas, mas ainda relevantes, que estamos desenvolvendo. Por exemplo, inteligência artificial para a infraestrutura civil, fluxo de trabalho, ACC, geolocalização e assim por diante. Então, sim, muito animado com todo o evento que vamos fazer no próximo ano. Portanto, neste evento, um grande grupo de pessoas da equipe de produtos estará em Toronto para interagir com os clientes. Na próxima semana? Nas 2 próximas semanas, esteja pronto para conferir. Mas a boa notícia é que, enquanto Charlie e eu teremos outras coisas para fazer, então não participaremos do webinar da próxima semana, ainda estaremos hospedando este webinar. Nosso colega Wojtek fará algumas demonstrações aqui em torno dos 2 novos fluxos de trabalho que encontrei na versão beta 26.1. Portanto, ele envolverá fluxos de trabalho de renumeração automática, de rótulos de tabela e fluxos de trabalho de análise de regressão horizontal. Portanto, pode haver alguns outros tópicos. Mas sim, se você está interessado em ver como estes se parecem, certifique-se de sintonizar na próxima semana. Dan, esta é uma ótima pergunta que o Daniel acabou de postar. Portanto, temos negligência, e isso é a minha vergonha até agora, porque não levantei esta questão no início desta semana e nas semanas anteriores. Universidade Autodesk está a chegar, viva nós, está a chegar muito mais cedo do que o habitual. Então este mês de setembro vai acontecer em Nashville e nós teremos uma série de diferentes eventos relacionados ao cliente nessa semana, que a da equipe de produto vai conduzir. Mas, em particular, há 2 coisas em que você definitivamente vai querer se concentrar. O primeiro é
o nosso evento-chave durante a semana AU. Este é o nosso briefing do futuro, que tradicionalmente fazemos todos os anos desde o início dos tempos, porque este é definitivamente o início do Civil 3D. Mas basicamente, geralmente é um evento de tarde, noite, onde a equipe de produto se levanta e apresenta coisas novas importantes que estão disponíveis e posso olhar para o futuro com produtos de infraestrutura civil que estamos desenvolvendo. Atividade super divertida que esperamos todos os anos. Prepare-se. Mas, assim como no ano passado, isso estará disponível apenas através do catálogo de cursos universitários da Autodesk. Então, há alguns anos, tínhamos uma espécie de evento de convites a portas fechadas, onde você tinha que conhecer Charlie, ou eu, ou outra pessoa, e você tinha convites secretos e tudo. Isso aparecerá no catálogo do curso. Quando a seleção do curso começar, certifique-se de ter esse curso na sua lista e não perder esta oportunidade. Isto é o quê? Portanto, tenha cuidado. Mas a outra coisa é que no ano passado tivemos sessões de breakout às segundas-feiras e passamos o dia inteiro em uma sala. Nós o dividimos em sessões de cerca de 1 hora, concentrando-nos em obter feedback direto sobre certos tópicos que iríamos trabalhar em um dia no próximo ano. Portanto, enviaremos mais informações sobre estes em um futuro próximo. Mas, essencialmente, uma das grandes mudanças que fizemos este ano é que, na verdade, não temos um quarto. Na verdade, reservamos 2 quartos. Portanto, com base nisso, vamos nos concentrar em muitas coisas diferentes. Eu considero que uma sala seria apenas uma infraestrutura civil em termos gerais. Então, vamos falar sobre drenagem e várias outras coisas específicas para o 3D civil. Mas o outro será, eu acho, mais foco na entrega de projetos digitais e no ACC. E vários outros tópicos relacionados ao ACC semelhante, especialmente a sua relação com projetos de infraestrutura civil. Além disso, vamos analisar isso do ponto de vista geral do AutoCAD. Portanto, nessas reuniões, você também verá muitas equipes de produtos apenas do AutoCAD. Portanto, trabalharemos em estreita colaboração com eles para garantir que os requisitos dos clientes de infraestrutura civil também sejam atendidos no AutoCAD. Então, muitas coisas estão acontecendo na frente da UA, coisas boas. Então, sim, vou fazer isso como uma ação para ter certeza de que tenho mais material relacionado à AU que podemos cobrir em futuros webinars, porque sim, setembro está chegando em breve. Portanto, sim, obrigado pela lembrança, Daniel. Tudo bem, acho que é isso que queremos discutir hoje. Charlie, há algo mais que você gostaria de discutir ou simplesmente encerrar? Há um comentário dentro, não há inscrição de curso por ordem de chegada, primeiro servido. Você ouviu isso? Eu nunca ouvi falar disso, no entanto. Vou ficar chocado. Tenho a certeza que ainda não saíram, mas eu ficaria surpreso. Sim, mas não há registro de curso. Isso seria surpreendente, realmente insano. Isso levou a sérias filas do lado de fora de algumas portas. De qualquer forma, é tudo o que eu estou ciente sobre a AU atualmente, então vou compartilhar mais informações quando chegarmos lá ou quando estivermos mais próximos dele. Então, Donnie, ele está inscrito na AWAC e parece não estar registrado. Você vai adorar as disciplinas que quer fazer. Tenho de investigar mais a fundo para entender o que isso realmente significa, porque isso me parece bastante insano. Então, à medida que eu aprender mais, vou compartilhar com um grupo mais abrangente. Agradeço por compartilhar, Donnie. Muito bem, é isso. Acho que vamos encerrar por hoje. Muito obrigado, Charlie, pela excelente apresentação e agradeço a todos pelo feedback. E nós vamos prosseguir. Você verá o Wojtek e os outros na próxima semana e depois eu volto na próxima semana. Então, obrigado a todos. Olá a todos.